Olá, meu querido telespectador, estamos aqui nessa tarde. Estou aqui com a minha tia e psicanalista Luciana de Rosa. Estamos aqui para fazer um papo mais contraído aí, eu vou entrevistá-la. Sou o Gustavo, estudante de jornalismo, tenho 17 anos e estou ingressando nessa profissão junto com a minha tia, porque a gente está trabalhando junto, eu estou fazendo a parte de multimídia dela. E a gente se dá muito bem, a gente se entende bem no nosso trabalho. Então, a gente queria hoje trazer um pouco sobre o que é a psicanálise e algumas questões centrais, assim, dúvidas que as pessoas têm. Queria te agradecer por estar aqui nesse momento. Queria já pedir seu like, seu comentário, seu compartilhamento. Você é muito profissional, né? Muito profissional, muito bom. Isso mesmo, compartilhem, né? Compartilhem aí, o nosso papo aqui. Já manda para aquele seu amigo que você sabe que é curioso, ou que tá precisando fazer uma terapia, uma sessão de análise. Puxa. Pode ir lá, Vamos lá. compartilhar. Vamos lá? Vamos lá. Você quer falar um pouquinho sobre você, rapidamente? Eu acho que você pode fazer a pergunta sobre mim. Claro. Eu acho que já diz muito sobre você. Eu acho que eu vou falar, então, isso já aí. Direto, né? Tá bom. É uma pergunta que você tinha separado, né? Dê uma olhada, né, Gu? Que eu não sou boba, né? A gente trabalha em equipe. A gente conversou um pouco, né, sobre como que a gente vai abordar, né, o meu perfil, como é a sessão, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. E como é que eu entrei nesse mundo da psicanálise, né? Eu tenho 52 anos, vou fazer 53, há 30 anos trabalhando, mais até, né? Eu trabalho desde os 15 anos. E, assim, meu ambiente familiar e na escola também me traziam questões que eu não sabia o que fazer, não sabia resolver. Eu tô falando de uma época que a terapia, né, a psicanálise, elas não eram muito difundidas, assim, não era qualquer um que fazia, né, e obviamente eu sou filha do meio, né, somos 3, minha mãe dona de casa, meu pai funcionário público, a gente não tinha condição financeira para bancar certas coisas, né, e aí eu só fui ter o contato com a psicanálise e não sabia que era a psicanálise com 26 anos de idade. Eu trabalho desde os 15, então eu fui vendo que no trabalho eu tinha dificuldade para ser eu mesma, para eu lidar com as pessoas. Às vezes eu ficava muito magoada, muito chateada por algo que diziam, ou eu julgava muito, ou eu me colocava em situações onde... E eu digo eu me colocava porque é exatamente isso que a gente faz, né? As coisas não vêm do outro somente, né? Vem muito do que a gente também se propõe nas relações, né? E eu me lembro de ter muitas questões que eu ficava sem resolver. Eu ficava sem entender, né? Por que aquilo aconteceu comigo? E aí, lá pelas tantas, lá pelos 25, 26 anos de idade, eu já tinha esse questionamento. Porque, por incrível que pareça, eu cogitei fazer faculdade de psicologia na época, mas meus pais viraram para mim e falaram assim, você vai sobreviver com psicologia? Né? Não. Até hoje esse é um pensamento muito difundido, eu acho. Que sim, né? É um preconceito bem grande. E aí, quando eu vi que eu não ia poder fazer, né? Porque eu não tinha o apoio emocional, pessoal mesmo, também, financeiro né? mais ou menos, né? Porque acabei eu pagando a minha faculdade, mas assim, eu morava com os meus pais, era muito difícil explicar, puxa, vou ficar 5 anos numa faculdade, né? E aí eu escolhi a economia, né? Que Nada eu a ver, né? nunca atuei, na verdade, Uhum. né? Aí comecei a trabalhar e essa faculdade pedia estágios, né? E aí eu entrei numa empresa na área de marketing, dificílimo conseguir, porque economista não tem nada a ver com, normalmente, administração. E aí eu resolvi bancar esse lado do marketing, fiquei 8 anos nessa profissão do marketing, mas sempre pensando, puxa, eu queria fazer um curso voltado. E eu já estava em processo de análise. Lá pelo 3º, 4º mês, Gu, eu fiz uma pergunta, qual que é a sua linha para minha terapeuta? Aí ela olhou para mim e falou assim, psicanálise. Como se eu soubesse, né? E aí foi uma indicação de uma amiga, e eu virei para ela e falei assim, o que é isso? Né? E aí foi muito interessante porque eu comecei a perceber que o que eu estava fazendo ali.
né? Eu mesma, obviamente, eu que pagava, eu que ia até a sessão, mas eu falava, tem algo intrigante nessa conversa, que não é nem uma conversa, né? Vamos pensar que a gente fala da gente, a gente conta a nossa história e a gente pensa que o outro, de alguma forma, vai entender, né? Ou vai validar alguma coisa. Então, eu comecei a me questionar e falar, peraí, deixa eu voltar para mim, o que eu tô fazendo aqui? Né? E aí foi aí que eu comecei a entender um pouco mais, comecei a ler sobre psicanálise, comecei a perceber que era o que estava começando a me fazer sentir um alívio das angústias que eu tinha. E aí eu fiquei nesse processo 8 anos, o que mudou radicalmente a minha vida. Eu diria que a psicanálise salvou a minha vida, né? Eu vivia eram relações muito difíceis para mim. Eu morei com os meus pais até um pouco mais de 30 anos. Foi muito difícil sair da casa dos meus pais, porque meus pais pensavam, eu era solteira, meus pais pensavam assim, mas como, né? Você tem que ficar até você se casar, né? E eu nem me questionava se eu queria me casar. Sim. Eu me questionava se eu queria ter filhos. Enfim, e esse processo foi me ajudando a eu me firmar, sabe? Me firmar naquilo que eu ia descobrindo de mim. Né? Enquanto muitos dizem... pessoa, enquanto indivíduo, né? Em relação com a sociedade. Exatamente. E aí eu pensava, puxa, com quem que eu me ligo hoje? Com quem que eu colo, né? Com quem eu dou match? Essas pessoas são pessoas interessantes para mim? São pessoas que eu preciso estar ou não? Eu comecei a fazer uma seleção natural, sabe? Sei. É aquela seleção assim que era difícil eu falar não para as pessoas que vinham. E aí eu me mantinha em relações abusivas, em relações que eu percebia, puxa, essa pessoa de alguma forma não tá fazendo tão bem assim. E por que eu tô me relacionando com essa pessoa? Né? Tô falando de amigos, tô falando de namorados e tô falando de empregadores. E assim, eu só fui saber que eu tinha passado por questões como assédio moral, por exemplo, muito depois, né? Eu interrompi, né? Já tinha, de uma certa forma, tido alta, né? A minha analista falou, agora vai pra vida, né? Acho que você tá pronta para esse período, né? E, obviamente, depois de um tempo, outros questionamentos vinham. Eu passei a fazer outros tipos de terapia, né? Para conhecer, mas não eram a mesma coisa, né? Eu passei por comportamental, eu passei por uma terapia que se chama integrativa, tinha muitas questões psicossomáticas, então tinha muita coisa que meus afetos, né, as minhas questões, os meus questionamentos vinham muito pro meu corpo. Então eu comecei a descobrir doenças, eu tinha muitos sintomas, né? E a gente sabe na psicanálise que o sintoma, na verdade, ele vem para mostrar para a gente que a gente está se defendendo de algo muito precioso que está na gente, no nosso inconsciente, né? Que a gente não sabe. Então, na hora que a gente fala, a gente se escuta também, né? Então, aí eu comecei a ter vontade de novo de voltar a fazer análise em outro momento. Sim. E aí, nesse outro momento, eu comecei a me questionar, puxa, por que eu tô numa profissão, eu gostava muito, né? Eu era executiva de vendas, fiquei, enfim, 30 anos fazendo esse papel, obviamente fui galgando em algumas empresas de renome, fiquei muito tempo em cada uma delas e me questionava, puxa, havia algumas situações onde eu percebia que eu trabalhava demais, era um workaholic, assim, eu achava que eu tinha que fazer aquilo. E aí, ao mesmo tempo, eu não tinha tempo para minha vida pessoal. Eu não tinha tempo para cuidar de mim. Eu sofria. Eu lembro bem. Você lembra? Você era pequenininha. Eu lembro bem. Eu sofria. Eu queria ter, por exemplo, finais de semana, ou viajar, ou simplesmente não fazer nada, e eu não conseguia, né? Então, teve um período de mais ou menos uns 4, 5 anos que eu fiquei trabalhando de segunda a segunda. Eu lembro que teve uma vez que a gente viajou, que você... Acho que foi bem no fim, assim, do teu percurso nessa área do marketing. Que era um domingo, assim, depois do almoço, aí você falou, peraí, deixa eu abrir o computador que eu preciso me reunir com o meu time. Eu fiquei, gente, que é isso? Domingo? Sim.
Olha só, Cara, né? Nem lembrava a gente tá disso. viajando e você Pois é. tava lá. E era algo natural, sabe, Gu? Era uma coisa assim que eu pensava. Não eu falava doía assim, em você, ou pelo menos não parecia que doía. Não, eu gostava de fazer, É. na verdade. Eu gostava muito do que eu fazia. Sempre gostei muito, né? Então, mas tinha algo que eu sempre pensava, puxa, qual é o meu propósito de vida, assim? Uhum. Eu tô ajudando as pessoas como me ajudaram lá atrás? Isso me passava pela cabeça. E aí eu comecei a pensar, puxa, como que eu posso voltar, né? Não só fazer análise como analisante, mas de alguma forma ajudar pessoas. E foi aí que eu, conversando com uma amiga que já me conhecia de longas décadas, ela estava fazendo psicologia, ela falou, eu tranquei a psicologia e vou começar a fazer psicanálise. Ela estava no 3º ano de psicologia. E como ela já tinha tido contato, e ela falou, eu lembrei de você, que fez análise e tinha me falado que você queria fazer uma formação. E olha que eu não encontrava essa amiga. Ela me ligou e falou, vamos fazer juntas? Eu, na hora, eu falei assim, eu não Bora. sei o que eu vou fazer, mas eu vou É estudar, isso. eu vou fazer uma formação. E aí fiz concomitantemente com o trabalho executivo, né? Eu fazia a formação à noite, trabalhava durante o dia. E essa formação, são 3 anos mínimo, né, que você faz. Obviamente você vai estudando pela vida toda, né? Estudamos... É estudo contínuo. É estudo contínuo, sim. E aí, foi aí que quando eu resolvi fazer, bem no meio, voltar à minha análise pessoal. Porque não dá para você ir para um processo de formação sem você se escutar, né? Lógico. E sem você, enfim, colocar suas questões ali para uma análise sua. E aí eu comecei a atender. E quem foi que me autorizou, vamos dizer assim, validou o meu trabalho? A minha analista. Foi a minha primeira paciente. A minha analista chegou e falou assim, agora que você está preparada, eu vou fazer uma indicação para você. Uau! E eu já tenho, algum tempo de formação. Essa minha paciente está até hoje comigo. Obviamente ela não sabe disso, né? Mas eu fico muito feliz porque houve esse passar de bastão. É bom, né? Isso, né? Fazer relações. Sim, né? E assim, a minha analista, né? Ela sabia das minhas questões, Confiou em você, né? Confiou em mim. E assim tá sendo, né? Então, esse bate-papo aqui, essa conversa é mais para falar de mim, né? Então, você não perguntou, sim, mas eu acho que consegui falar um pouco do meu percurso, né? E hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. Fiz a transição foi em 2020, transição total. Eu fui fazendo aos poucos, né? Nos anos anteriores, mas aí a transição total, eu larguei meu bastão corporativo e tô na psicanálise 100%, 150%. Né? Top. Queria te perguntar uma coisa bem marcante, assim, na análise. Aquelas pessoas que não conseguem botar pra fora o que estão sentindo, não conseguem falar. O que você faz? Como é que você lida com essas pessoas? Quem é tímido, ou quem passou por um trauma, ou tá com vergonha de falar com você, o que você faz? Olha, Gu, é uma questão importante, né? Para chegar numa análise, a pessoa já andou por aí, sabe? Já fez, ou já conversou com pessoas, ou alguém indicou, ou, sabe, no extremo, um médico, um psiquiatra fala, não, vai lá, vai fazer um processo. A gente recebe no consultório vários tipos de demandas, né, onde a pessoa vem com suas questões. Então, a pessoa que não consegue falar, ela realmente não consegue entrar em contato. Então, cabe ao psicanalista a escuta. A gente aluga o nosso inconsciente. Basicamente é isso que a gente faz. Então, a gente fica ali dando apoio, acolhendo aquela pessoa, dando um suporte para que a pessoa, no momento em que ela queira falar, ela se sinta validada ali, ela se sinta escutada. Eu acho que esse é um grande passo para uma pessoa que está atormentada com uma angústia ou com conflitos e um sofrimento que, te falo, para
para chegar na psicanálise é porque sofreu demais, está sofrendo demais. Por que eu digo isso? Porque a psicanálise ela é disruptiva, ela é diferente de tudo o que se faz, né? Se a gente for falar um pouquinho entre psicologia e psicanálise, com todo respeito, né? Eu super valido a questões onde a gente pode, sim, né, pedir ajuda da psicologia, mas a psicologia ela é mais voltada assim para os processos mentais, sabe? Então, por exemplo, você precisa fazer uma psicologia, uma terapia breve, a psicologia ela abraça isso, ela ajuda. O processo da psicanálise, né, de uma análise pessoal, ele é mais longo porque durante o processo que você vive, né, você precisa de alguma forma fazer aflorar, né? E aí quem escuta isso é o analista, o seu inconsciente, né, que a gente se baseia em informações inconscientes, a gente se baseia no desejo, a gente se baseia nos atos falhos da pessoa, né, da onde vem. Você quer falar uma coisa, acaba falando outra, e aí você percebe que tem algo por trás, né? Então, o analista está preparado para escutar isso. As associações que o paciente vai fazendo, né? Parece que está falando uma bobagem qualquer, e de repente você mexe, puxa, mas pergunta um pouco mais, aí vem um caminhão de coisas, né? Traumas, como você disse. Então, uma conversa, vamos dizer, né? Inicial, muito difícil vir de cara, assim, e falar, olha, eu tenho esse sofrimento. Vai falar assim, ou alguém me indicou, né? Ou me falaram para fazer, ou preciso me autoconhecer, né? É muito difícil chegar e falar, bom, e quando vem, essa pessoa já sofreu demais e ela diz, eu estou sofrendo por conta disso. É como eu, né? Que eu falei que eu sou tagarela pra caramba, mas quando eu era criança eu não sabia falar. Na terapia? Os problemas, eu te falei isso. É verdade, na outra gravação. Te falei no outro episódio. Mesmo a pessoa sendo mais pra frentex nesse sentido da comunicação, acho que as dores da gente de um outro tocam lugar. a gente de outra maneira. Exatamente. E o analista, ele vai, de alguma forma, mostrando esse terreno, né? Que é um terreno fértil ali. Olha, tá vendo isso aqui que você trouxe? Ou muitas das vezes você precisa usar de alguns artifícios. Pode brincar um pouco, falar de temas, né? Como se fosse um esquenta, né? A pessoa vai trazendo um conteúdo ou outro. E muitas das vezes a gente tem que ter muita paciência para que esse momento chegue. Momento da pessoa falar, momento da pessoa realmente expressar aquilo que está sentindo. Eu acho que é isso, Gu, assim, no processo. É assim que rola, sabe? Um outro ponto, queria te fazer uma pergunta breve, até por causa do nosso tempo. Como que é o tratamento daqueles pacientes que têm alguma disfunção mental, que seja grave? Como que funciona isso? É difícil, né? Mas em que sentido, assim? Você diz... Digo, psicopatas, psicóticos, eu não entendo muito bem essa relação. Não, você já falou, mas... né? Como você diz, porque a gente conversa bastante, os perversos. Olha, Gu, assim, eu sou muito curiosa, né? Eu gosto muito de atender casos difíceis. Eu tenho uma clínica aí de um tempo onde... Teve épocas que eu atendia, sei lá, 30%, 40% da minha clínica era casos difíceis, casos limite que a gente fala, né? E, assim, tem situações que são bem marcantes na clínica, né? Sim. No tipo, você está escutando uma disfunção. Por exemplo, a pessoa é pedófila ou a pessoa... ter ideações, né, de matar ou ideações suicida, você percebe que vai além, né, de uma escuta que vai falar de questões do dia a dia. É uma coisa que você não ouve com outro paciente qualquer, assim. Exato, vamos dizer que sim, muito né? além, né? Eu diria para você, Gu, que a clínica, ela não é a mesma, né, mas a escuta tem que ser. Você tem que ficar muito atento, você tem que estar presente na sessão, você tem que fazer o vínculo com aquela pessoa, a pessoa confiar em você, a pessoa confiar no trabalho que está sendo feito.
e poder, de alguma forma, aliviar aquilo que a incomoda. Porque se essa pessoa chegou até o consultório, porque não é fácil, né, a pessoa chegar simplesmente de si Geralmente mesma... é mandado pra outra pessoa, eu vou... né? ou um cônjuge, ou então Aham. uma instituição, né, que fala, olha, você precisa fazer. Agora, vou te dizer, tem muitos CEOs de empresa, muitos profissionais que estão presentes no dia a dia nosso que sofrem de disfunções graves. Pessoas que são funcionais, Sim. né? Que comem, que bebem, Aham. que dirigem carro, que são Que são casadas, vistas são pais. como pessoas como outra qualquer. Né? Exatamente. E que em algum momento da vida, aquela questão que está muito inconsciente, ela se aflora, né? Ou algum trauma, né, que aconteceu. E aí há muito usado hoje uma palavra que se chama gatilho. Há um gatilho, Sim. né? Ou um estresse muito grande. Quantas vezes eu, como executiva, vivenciei dentro do escritório pessoas tendo algum tipo de crise, né? Ou no banheiro da empresa, ou no refeitório, ou até em visita em cliente, né? Aonde quem estava por fora, olhava e falava, nossa, essa pessoa está sofrendo muito, Sim. né? E aí essa pessoa, como é que ela vai se aliviar? Né? Falando com alguém que entenda do que ela tá sofrendo, né? Ou pelo menos a escute, né? De um lugar onde existe um saber, um suposto Sim. saber, vamos dizer assim, né? Daquela questão. E esses pacientes que são mais violentos, como eu falei, o caso do psicopata, que ele pode colocar você em risco, ele em risco. Você tem medo de atuar com eles? Como que é? Depende, né? Se você já sabe que a pessoa é violenta, né? Você não vai apertar a ferida dela, né? Na verdade, não funciona muito assim. Sei. Porque se a pessoa já vem encaminhada porque ela é violenta e ela tem um diagnóstico, o psicanalista não faz diagnóstico. Uhum. Ele simplesmente Trata, tem o lugar né? dele. Ele vai ajudar, vai auxiliar através da escuta, né? E do que o paciente vai falar ali no setting, né? Ali Sim. no momento da sessão, né? Uhum. Algumas vezes acontece de um familiar chegar e falar, olha, teve um surto, quebrou tudo, foi violento, tal, agora está em tratamento com uso de medicação. Sim. E o médico pediu e precisa passar para um atendimento. Não necessariamente esse paciente ele vai se virar contra o analista. A gente não tem essa certeza. Não é uma necessidade, mas pode acontecer. Coisa Agora, anuente, medo, né? Gu, não. Eu tenho... Não é medo. No meu caso, eu sinto muito desejo de ajudar aquela pessoa. Interessante isso, né? Sim. E eu acho que eu coloco isso muito claro, né? Principalmente no início, de que aquele ambiente é um ambiente seguro, de que aquele ambiente o que vai ser falado não vai ser compartilhado absolutamente, né? Que pode confiar. É claro que o que a gente fala não necessariamente é o que eles sentem, né? O paciente sente, às vezes o paciente precisa de um longo tempo, né? Uma espera, né? Para sentir, puxa, eu vou falar. Sim. Há desconfiança também, né? Alguns casos onde a gente percebe que há uma desconfiança, puxa, se eu me abrir, o que vai acontecer? Ainda mais uma pessoa que pensa diferente de qualquer outra, né? Todos São somos pacientes, diferentes, sabe, Mas Gu? esses a quais nós nos referimos são pacientes mais graves, né? A desconfiança acho que pode ser até maior, talvez, né? Sim, Porque mas o pensamento é muito a muito gravidade, ela tem a ver com a intensidade do que se sente, ótimo. tá? Ela não tem a ver, por exemplo, putz, é você que me parece tranquilo e calmo e que não vai ter alguma questão. Uhum. Isso é muito uma caixinha preta, né? Então, Um estereótipo, né? exato. A gente olha, ai, que A gente calminho, não pode dizer. tem a vida plena. Quantas Não vezes tem. você não viu, né? Uhum. Um noticiário. Puxa, era super tranquila, uma pessoa tão legal. Um pai de família. Um pai de família, enfim, Bem clássico, né? É isso aí. E aí, o que você achou da nossa conversa? Eu achei genial, foi muito legal. Eu queria deixar um recado. Eu falei um pouco sobre pacientes graves, ela falou mais do que eu. Se você tem alguma pessoa na sua família que está passando por um momento difícil, ou que tem alguma patologia, você reconhecer alguma coisa,
por favor, não deixa de procurar a psicanálise, a minha tia Luciana, que vai te ajudar. Ou se você é a Sim. própria pessoa, não precisa ser alguém de fora. Eu não sei como que se dá esse reconhecimento do paciente, mas se você é uma pessoa que percebeu que você tem algum problema grave, ou qualquer tipo de problema, todos nós somos subjetivos, se você sentiu que você está precisando da análise, não hesite em procurar ajuda, porque ajuda é necessária, ajuda cura. Ajuda nos ajuda nos ajuda a nos curar. É isso aí. Isso é Obrigada. interessantíssimo. É isso aí. Brigadão. Vamos pedir mais uma vez para eles deixarem o like? Agora eu passo para você. Eu quero um like aqui, hein, ó. Like, comentário, compartilhamento, Por favor. inscrição. E quero pedir também para vocês ativarem o sininho do canal. É isso aí. Gente, estou aqui à disposição e a gente vai ter mais conteúdos, a gente vai falar mais sobre questões. Você que gostou do papo, gostou do meu perfil, gostou de mim, compartilha esse vídeo, coloca seus comentários embaixo aqui na nossa publicação, mande suas questões, pode me mandar no direct ou mandar por e-mail. Eu estou abrindo o canal também de WhatsApp para que vocês tenham cada vez mais suporte e possam entender do que se trata, né? Essa tal psicanálise, tá bom? Então, um beijo grande. Obrigada por ficar aqui com a gente até agora. Obrigada, Gu. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Foi um privilégio estar com você aqui. Você já está trincando. Beijo. Baby.